Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele tema polêmico, não? É aqui. E hoje nós vamos conversar no nosso café com Adeildo Nascimento, que é consultor e palestrante, e o nosso bate-papo vai ser sobre espiritualidade nas organizações. Mas, como vocês já sabem, o nosso bate-papo é totalmente informal. Eu vou passar a bola para o Adeildo, e o Adeildo vai se apresentar, vai falar um pouquinho dessa trajetória dele e como é que chegou nessa questão da espiritualidade nas organizações. Adeildo, bem-vindo à nossa Hora do Café. A palavra é sua. Ô, professor Armando, é um privilégio estar aqui contigo. Você sabe, sem rasgação de seda. E já rasgando, vocês são ícones, pessoas que nos inspiraram muito e nos inspiram até hoje. Então, estar aqui com você é muito legal. Parabéns pela iniciativa, pelo café. Bom, eu trabalho com gente, né? Eu me encontrei trabalhando com gente em 1900 e alguma coisa. Fui trabalhar numa área de recursos humanos e me apaixonei pelas pessoas e pela relação delas no trabalho. Então, desde 1997 até hoje, trabalhando com recursos humanos. Em 2011, eu fundei a minha própria consultoria, a Dell Consultoria, e trabalho com desenvolvimento de cultura, gestão. E o tema espiritualidade, especificamente, surgiu em 2013, quando eu li Dana Zohar falando sobre coeficiente espiritual, sobre o QS. Eu me considero uma pessoa espiritualizada, então, assim, a dimensão espiritual faz parte da minha vida, sempre fez, mas para mim eram dois mundos totalmente diferentes, assim, na minha visão, quando eu trabalhava, não era uma dimensão espiritual, e quando eu estava em práticas ditas espirituais, aí sim eu era espiritualizado, mas esse conceito já caiu da minha cabeça há muito tempo, e hoje eu acredito e vivo e cada vez mais tenho ciência de que nós somos seres integrados, né? Então, espírito, alma, corpo, tudo faz parte desse invólucro aqui. E aí eu comecei a estudar, Armando, e há um tempo atrás, isso em 2013 era um assunto conceito, muito conceito, do tipo assim, falar em espiritualidade no mundo do trabalho, nas organizações, parecia assim uma coisa totalmente paradoxal, não tinha nenhuma relação. E hoje já é um tema que a gente vê cada vez mais presente em discussões, artigos, estudos, ciência, né? Então, é muito legal. Então, rapidamente, essa é a pegada. Bom, o que eu vou perguntar para você é assim, uma das coisas que a gente ouve, esses papos que a gente está tendo na hora do café, e hoje para com você é algo especial para mim, porque eu costumo dizer para as pessoas dentro das organizações que existe uma distinção entre religiosidade e espiritualidade. O fato de você ter uma religião, né, não quer dizer que você tem que aplicar aquele tipo de religião em algumas organizações. Embora eu conheci algumas organizações na minha vida como consultor, que as pessoas, para entrarem na organização, tinham que pertencer àquela religião. Tá? Então, era bem. Não vale a pena. A maior parte das pessoas deve até conhecer empresas que têm esse tipo de coisa, por conta da sua. Mas eu tive alguma dificuldade quando estava comentando com as pessoas fazerem essa separação. Você, como consultor, também teve essa dificuldade de religiosidade, espiritualidade, as pessoas entenderem que existe uma diferença aí? Eu não tive, eu tenho. Porque, sim, é totalmente linkado, né? Quando você, qualquer conceito que você dita ou chama de espiritual, a primeira ligação que as pessoas fazem fazem com a religião. E não tem muito como fugir disso, porque, na verdade, a busca pela dimensão espiritual, historicamente, ela sempre foi feita através da religião, né? Então, assim, mesmo que não se chamasse, né? Então, você pega os druidas lá na época de Stonehenge, no solstício de inverno ou de verão, você tinha ali uma visão religiosa de que o sol era o deus
e você tinha que prestar adoração ao sol, entregar sacrifícios, e ao longo do tempo você sempre foi conectando isso. Sim. Então, a ligação espiritual, ela vem, na maior parte das pessoas, pela visão religiosa. O ponto é que, ao longo do tempo, a religião, ela se traduz muito mais em dogmas, crenças, tabus, que cada uma da sua aí, né, de cada linha religiosa segue. Mas a espiritualidade, ela está acima de tudo isso, né? A espiritualidade, nessa visão mais científica e conectada no mundo do trabalho, ela tem muito mais aquela questão da visão da transcendência, né? Então, assim, como é que eu transcendo a matéria? Como é que eu transcendo o corpo físico? Como é que eu transcendo o materialismo, as coisas? E aí é que entra essa esfera espiritual, que pode sim, Armando, ser acelerada por uma visão religiosa, não tem problema nenhum com isso. Mas sem dúvida nenhuma, você tem N outras formas de desenvolver espiritualidade que não necessariamente precise passar pela religião. A religião é um bom caminho, é um bom trilho a seguir. Eu também conheço empresas que são confessionais, né? A gente conhece alguns grupos, empresas que são confessionais, que a religião faz parte do dia a dia. Mas tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu digo o seguinte, que toda pessoa espiritualizada é de alguma forma religiosa, mas nem todo religioso é espiritual. Exatamente. E o que é interessante, eu sempre gosto de lembrar de histórias, e quando eu estou conversando com as pessoas com quem a gente bate um papo, a gente começa a contar história e lembrar de histórias interessantes, em que uma vez eu fui numa empresa em São Paulo, e que, antes de começar os trabalhos, eles se reuniam numa sala, né, e faziam orações. Tá? Uhum, uhum. Aí para quem estava começando, né? Eu estava começando o trabalho, eu falei, gente do céu, quem será que isso acontece? E eu via que ali tinham pessoas que eram daquela religião que eles confessavam e outras pessoas que não. Mas aí eu fui conversar com um rapaz. Falei, não, o pessoal reza sempre. Ele falou, você sabe de uma coisa? No começo eu estranhei, mas agora é tão bom, porque é um momento onde a gente se liga uns com os outros. Olha que maravilhoso. Falei, puxa, que gostoso isso. Agora, o que eu vi é que, na história do mundo, um lugar onde a gente trabalha é uma organização como outra qualquer, só que ela tem uma outra finalidade. E, como você fala, as pessoas se reuniam em volta da questão da religiosidade, como porta de entrada para a espiritualidade, para explicar alguma coisa maior, para explicar alguma coisa. Mas o que a gente fala, em algum momento eles fizeram essa separação de que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Para dentro da empresa pode tal coisa, mas não pode isto, e fora pode. É aquela história do liga e desliga, e a gente, ao longo desses anos todos, está compreendendo que a gente não tem o liga e desliga. Né? Nós somos. Não tem, não tem. É cada vez mais, né? E assim, uma das coisas que eu vejo que. Por que que a gente fala hoje, né, de espiritualidade? Por que que esse tema veio à tona? Porque faz parte da humanização no trabalho, né? Então, assim, a gente está saindo de um modelo robótico de tarefa, cada vez mais o robô faz essas coisas, e a gente acaba voltando para as questões que são inerentemente humanas. Então, assim, as questões existenciais, elas nunca deixaram o ser humano, a gente ainda carrega isso. Então, assim, os nossos antepassados de milhares de anos atrás tinham as questões da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que que eu existo, o que que tem depois da morte, e isso acompanha a gente até hoje. Então, tendo religião, tendo empresa, não tendo empresa, a gente segue com questões existenciais. E talvez elas nunca foram tão prementes como são agora, justamente porque a gente tem mais tempo, né? Então, você pegar uma pessoa que até é legal a gente falar que o conceito de inteligência espiritual no trabalho, aplicado ao trabalho, ele é um conceito de uma evolução de consciência. Por exemplo, dificilmente você vai conseguir falar de inteligência espiritual para uma pessoa que está passando fome, que está passando frio, necessidade. Aí é Maslow, né, professor Armando? Então, assim, Sim, ele tem que resolver problemas antes. Então, a gente está chegando agora numa fase
e num nicho de pessoas que já conquistou, teoricamente, as coisas que no passado eram mais difíceis, ou seja, já tem onde morar, já tem o que comer, já tem o que vestir, já está até exagerando, comprando as coisas que nem precisa, né, sem necessidade, e aí entra essas questões existenciais, elas surgem com maior peso ainda, porque a tua cabeça, vamos dizer assim, né, teu raciocínio tá mais tempo para pensar, tem mais tempo para pensar nessas coisas. Então, a questão humana existencial nunca teve tão em voga, né, como tá sendo agora, né? Então, aí é que eu acho que abre o espaço, sem dúvida, para a gente ter essa sede, essa busca ainda maior de sentido na vida. E aí é que entra a espiritualidade. Vou fazer uma pergunta que é aquela coisa assim, é uma pergunta que às vezes a gente tem que fazer e que já me fizeram. Uma empresa, uma organização que tem uma atividade onde as pessoas que trabalham lá têm uma visão mais espiritualizada, essa empresa ganha espaço ou ela perde espaço? Como é que funciona isso aí? Agora eu vou fazer perguntas para te deixar de saia justa, né? Mas vamos lá. Na verdade, assim, hoje você, como um consultor, vai falar sobre espiritualidade nas organizações. A organização costuma ter algo de diferencial ou não? Ou isso não tem nenhum plus a mais? Não, eu acho que tem muito, Armando. Acho não, acredito. E até experiencio isso na prática. Então, como a gente falou que falar de espiritualidade é algo tão humano, não tem nada mais humano do que espiritualidade. Robô não transcende, robô não tem consciência, robô não tem preocupação o que vai ser dele depois da morte. Robô não sabe, não fica perguntando de onde ele veio, para onde ele vai, né? Então, o ser humano tem isso. Então, quando eu chego em organizações ou empresas hoje que abrem as portas para falar de um tema como esse, transcendente, de cara eu já vejo que essa empresa também evoluiu em consciência, porque ela está tratando de temas que são inerentes ao ser humano, ou seja, está saindo do ferramental, do processual, e não que o ferramental, o processual, o resultado, a meta não seja importante, mas eles acreditam, né, piamente, que pessoas que são ou vivem a sua humanidade ao extremo são pessoas que são mais centradas, são mais felizes, bem resolvidas. E se a empresa dá espaço para que essa situação seja discutida, esses temas, invariavelmente essas empresas têm uma condição de clima, de cultura bem melhor do que as outras. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo, e isso acho que nós dois já experienciamos isso, né? Que quando você tem uma empresa onde o ambiente, a cultura, o clima organizacional é melhor, é mais saudável, o meu cliente, o cliente dessas empresas é melhor atendido, ele reconhece, né? E vou dar um exemplo aqui, acho que podemos conversar, mas é muito interessante. Eu morava pertinho do Angelone, aí em Uhum. Curitiba. E uma vez eu fui fazer compras ali rápidas, tal, e eles estavam fazendo a comemoração do funcionário do mês. E naquele dia, o funcionário do mês era um rapaz que tinha síndrome de Down, que era empacotador. Uhum. E eles faziam aquilo no meio com todo mundo, os clientes, tudo. Foi muito interessante, porque eu estava na fila e eles pararam e foram fazer, não sei o quê, chamou, tal, aplaudiu. Quase todas as pessoas que estavam ali próximas, né, que estavam vendo, clientes, começaram a aplaudir. E teve uma senhora que olhou para mim, né, falou: Nossa, que coisa bonita que eles fazem aqui. Aquilo para mim, né, eu já era consultor, aquilo para mim falou: Nossa, uma coisa muito simples, né, mas que tem uma finalidade espiritual, porque espiritual não é simplesmente a gente estar rezando, né, como muita gente acha, mas Não, não, é uma das, mas assim, o senso de gratidão. Gratidão é uma das grandes expressões espirituais, né? Então, assim, se você tem gratidão pela vida de um colaborador e faz disso um evento de celebração, sem dúvida você está conectando as pessoas, você está conectando quem faz parte dessa empresa, e eles
assim, nós somos humanos e você enxerga a humanidade numa empresa, você se conecta. É do ser humano. A gente fala, É aquela coisa gerou conexão. É aquela coisa de que você, às vezes, atravessa uma cidade inteira para ir naquela empresa, porque ali você sente algo diferente. Tem pessoas que falam, mas ali está mais caro, ali é diferente. Não, mas eu me sinto bem lá. Ah, vamos, então, agora perguntar para você, dentro da sua experiência, da sua experiência, como é que as pessoas costumam ver isso? Você já disse uma coisa importante, que você já está trabalhando com outro nível de consciência dentro da organização, né? Mas no dia a dia, como é que acontece isso quando você entra e começa um trabalho de tratar da espiritualização dentro da empresa? Então, hoje, primeiro, tem uma parte que é preconceito, né? Sim. Que é aquilo que você falou, assim, tem algumas pessoas hoje, talvez mais materialistas ou atomistas, tem até um preconceito de que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa com um nível cultural menor, que é uma pessoa talvez iletrada, que talvez é uma pessoa que não tenha feito as conexões devidas. Então tem um viés preconceituoso muito grande. E talvez venha, talvez, do mau uso da religião, que a gente sabe que é muito premente também no nosso país, no mundo, né? Então, esse é um ponto. Tem outras pessoas que são super abertas, Armando, que sim, tipo, se entregam mesmo, fala assim, puxa, eu tenho esse sentimento, eu preciso disso, e já se conecta de alguma maneira. Então, você tem extremos. E você tem as pessoas que são indiferentes, né? Mas o que está acontecendo ao longo do tempo? O número de pessoas interessadas no tema e buscando tem aumentado a olhos vistos. E tem um efeito, né? Na verdade, né? Tem uma causa disso tudo. E a causa disso tudo é o adoecimento do mundo do trabalho. É o fato das pessoas não verem mais sentido nas coisas que fazem, as altas taxas de doenças psicossomáticas, de ansiedade, borderline, pânico e suicídio no mundo do trabalho, né? Então, as pessoas já buscaram tantas respostas e respostas e respostas e não acham. E aí, quando você chega com uma visão transcendente de encontrar sentido na vida através da espiritualidade, cada vez mais esse tema está encontrando ressonância, inclusive quebrando preconceitos, né? Então, assim, esses preconceitos de que antigamente uma pessoa espiritual era uma pessoa meio iletrada ou com uma cultura questionável, ao longo do tempo, né, haja visto a própria ciência, a evolução a filosofia, a leitura, a ciência, a física, cada vez mais nos dão sinais de que a transcendência faz parte da vida do ser humano. Cada vez mais a gente começa a descobrir coisas que você começa a ser colocado em xeque através de um mistério. Como é que isso aconteceu? Como é que é possível isso? E daí, de tantas perguntas do como é possível, as pessoas falam assim, deve existir algo mais. Não é possível que as coisas que a gente descobriu até hoje, né? Teoria do design inteligente, por exemplo, né? Que tem versado muito sobre isso hoje na ciência, ou seja, tem uma visão mais naturalista, mas tem uma visão inteligentista na ciência hoje, né? Dizendo que o universo, ou tudo que há, né? Tem alguma lógica por trás disso, não é obra do acaso. E não estamos falando de religião, estamos falando de questões existenciais que começam a aparecer pela lógica científica. Então, o resumo é que a gente está começando esse tema está começando a aparecer agora com uma cara boa, sem preconceito, e cada vez mais as pessoas com o coração aberto para discutir, pelo menos, o tema, né? Vamos falar sobre. Agora é interessante, você falou que o preconceito, que a pessoa espiritualizada tem menor conhecimento de uma pessoa de nível cultural baixo, esqueceram de mencionar um dos sujeitos, né, que era o Einstein, né, que era um cara extremamente espiritualizado, né, e perguntaram para ele, ele mandava, mas onde você se baseia?
no Gênesis. E aí, peraí, o que é isso? Né? Ou seja, ele era um cara espiritualizado, né? Ele era, e se você lê, né, é legal porque quando você vai acompanhando a biografia dele, você vê que ele não era no início. Sim. Mas ele foi se aprofundando tanto no conhecimento, né, que ele começa a falar, cara, tem algumas coisas aqui que, né, ele tem a famosa frase dele que ele diz, ó, tem duas formas de você viver, acreditando que não existe milagre ou acreditar que tudo é um milagre, né, porque é impressionante, porque quando você pega todas as áreas do conhecimento, hoje você pega a física, a matemática, a filosofia, as religiões, a teologia, quando você vai avançando no estudo delas, você termina na metafísica, Sim. você termina na transcendência, você termina no mistério. Você fala assim, como é possível? Todas elas, todas elas. E é impressionante que hoje eu acabei até pela lógica da espiritualidade no trabalho, é o que eu faço, tudo me interessa, né? Então, quando você começa a ir a fundo, você vai ver que você vai bater com metafísica. Não, e o interessante é que para algumas pessoas, eu não sei, você está dizendo para mim, está me deixando bem animado, porque eu venho de uma geração que a primeira coisa que o pessoal falava é que existia essa distinção, né? Você entra na empresa você tem que ser racional, tem que ser lógico, tem que ser assim, e lá fora você tem que ser de outro jeito. E aí eu começo a imaginar que existem já empresas que valorizam o trabalho de reconhecimento da espiritualidade da pessoa, não da religiosidade, né? Porque eu, por exemplo, sou católico, tá? E eu tenho a minha religiosidade, tá? Mas são coisas interessantes quando as pessoas vêm conversar comigo, parece que existe uma conexão, sem que eu explique por quê. Ela vem uma conexão. E não é por conta da minha religião, porque eu sempre me pautei no seguinte sentido: olha, a minha religião é uma, mas eu não vou ficar defendendo nem atacando nem a minha religião, nem a religião dos outros. A gente está dando dúvida. Mas a espiritualidade existe. E as pessoas começam a ver isso como uma coisa muito natural. Pelo menos eu estou vendo isso acontecer aos poucos. Ainda existe o preconceito, uma dúvida, eu sei disso. É uma batalha que eu fico até contente de ter mais gente, e você é um expoente desse processo, que legal. Tá? Mas me dê uma dica. Bom, primeira coisa, isso tudo que você está falando, depois a gente coloca, vai, como o pessoal já sabe, fica no meu canal do YouTube, e se as pessoas quiserem saber mais alguma coisa, elas fazem a pergunta e eu me encaminho para você. Legal, Mas legal, se vai ser um você prazer. tivesse que dar uma dica para uma empresa, para alguém, para um empresário, ou para um grupo de pessoas que está querendo começar a trabalhar, que já chegou naquele ponto da, como você diz, precisa transcender, mas ainda não fez. Tá como a gente diz, no ponto de mutação, né? Tá, agora é preciso virar a chave. Qual seria a dica que você poderia dar para essas pessoas? Então, Armando, a dica cara, busque entender os conceitos, né? Tipo assim, quando eu comecei a falar, até assim, ó, esse é o meu livro, né? Ele não é um livro científico, mas na verdade o que eu fiz aqui foi pegar os conceitos de coeficiente espiritual, inteligência espiritual e aplicar eles na minha vida como executivo de RH. O que eu via como, né? E aí, ó, você vê que o Ney Zuzek foi o cara que fez a capa para mim. E quando a gente estava falando sobre o conceito, ele falou assim: olha, o mundo do trabalho é como se fosse o amarelo aqui, o ouro, a busca pela riqueza, o poder, a fama. E o espiritual é como se você abrisse uma janela nesse mundo aqui. Esse mundo fechado, hermético, materialista, egocêntrico, hedonista. Como é que você abre uma janela para uma outra discussão? Então, assim, a dica que eu sempre falo para as empresas é: vamos falar sobre, vamos vencer o primeiro preconceito que se tem, que é quando a gente fala de espiritualidade, o cara fala assim, pô, você não vai vir falar de religião aqui, né? Que é o medo que eles têm. Tipo assim, cara, o empresário chega e fala, você vai vir falar de espiritualidade? Eu tenho ateu, eu tenho budista, eu tenho católico, eu tenho evangélico, você vai vir aqui falar de religião? Eu falo, cara, não vou falar de religião.
Nós vamos falar de espiritualidade, de como eu busco e transcendo a matéria para descobrir sentido de vida. Esse é o ponto. Então, a primeira dica que eu dou é assim, vamos falar sobre o tema, vamos discutir, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a busca pela espiritualidade, pela inteligência espiritual, é a salvação de muitas mazelas que nós temos na sociedade hoje, né? Então, a dica é me procurem, mandem um e-mail. Vamos fazer uma palestra de inteligência espiritual na sua empresa. Já estou fazendo jabá aqui, Arthur. Não, mas é para isso que nós estamos aqui, Glenn. O interessante desse processo é assim, as empresas, as organizações, de forma geral, precisam conhecer isso, entender esse processo, tá? Tirar os preconceitos, Perfeito. desmistificar isso, tá? Porque o que existe é, bom, para que você tenha alguma coisa espiritualizada, eu preciso estar necessariamente amarrado a uma religião. E não é fato, não é verídico isso. Não é fato, não é fato. O fato é, eu preciso querer entender melhor o nosso processo. Como funciona? Quem somos? O que está acontecendo com o mundo? E o que eu posso fazer? E você falou uma coisa interessante. Cada vez mais, algumas das nossas tarefas cotidianas, o computador vai fazer. Vai nos sobrar tempo para pensar, para É isso aí. refletir sobre. Né? E a Sabe quem fala? reflexão nos leva. Desculpa te cortar. Não, por favor. Não, eu ia falar porque quem fala sobre isso é o professor Domênico De Masi, né? Que a Sim. gente teve o prazer de estar aqui, e o Domênico fala sobre o futuro, e ele fala mesmo que um dos indicativos de riqueza na pós-modernidade é o espaço para transcendência, é o espaço e a convivência com o belo, é tempo de qualidade. Isso vão ser indicativos de pessoas ricas na pós-modernidade. Então, assim, a evolução de consciência faz parte de uma riqueza humana, né? Tipo assim, se o robô faz as coisas que eram chatas e que desumanizavam o humano, a gente tem a chance de deixar o robô com a parte chata para a gente falar e se preocupar com aquelas coisas que são inerentes ao ser humano. E o que é inerente ao ser humano? A consciência. Nós somos humanos porque nós somos conscientes de que somos. E uma vez que somos conscientes, a gente se preocupa de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que eu estou fazendo nesse bendito mundo de meu Deus. E aqui Deus tem diversos nomes na espiritualidade, mas qual é o meu quinhão nessa história toda? Não, e se a gente lê história, a questão é que muitas vezes você não se preocupa com a história da humanidade, e você vê que chega em determinados pontos, estão sempre voltando a esse tema, voltando. Surge, Recorrentemente. e é interessante o seguinte, se você pegar a história do mundo inteira e pegar os momentos críticos, sempre surge uma religião, tá, para fazer a ligação. Quer dizer, a religião significa religar, né? Religar, Peraí, religar. surgiu. Quando aconteceu tal coisa, surgiu a religião tal. Quando estava muito assim, surgiu outra religião. E assim, ao longo do tempo, a gente vai vendo o surgimento dessas alternativas para as pessoas fazerem oração. Há poucos dias atrás, eu estava assistindo um documentário, na verdade, uma novela turca, né? Olha só que interessante. E essa Legal. novela turca dos turcos otomanos, da história da fundação do Império Turco Otomano. Uhum. Grande parte das pessoas que estavam lá, com todas as mazelas, viviam em tendas, eram extremamente nômades, elas tinham uma ligação espiritualizada muito forte. E a religião muçulmana era a porta Uhum. de entrada. Uhum. Então, foi bem interessante que tem como história, né? O, o cara que é o protagonista principal pega e entra em contato com o inimigo, né? E, de repente, ele olha para o inimigo e valoriza o inimigo. Fala, olha, você foi um bom combatente, um bom guerreiro, e eu tenho que valorizar o que você fez e valorizar as suas ideias. Então, para que isso tudo aconteça, e para que eu não vou te matar,
Eu vou soltar você, mas para você refletir sobre criar alguma coisa melhor do que você tem agora. E ele solta o grande inimigo dele. Foi alguma coisa assim que você fala, O meu Deus, arquirrival. o cara solta o inimigo. O cara que, ao longo da a vida do cara foi o tempo todo querendo matá-lo. Aí você fala, puxa vida, peraí, qual é a religião? Que religião ensina isso? Aí se você for pegar as boas religiões sérias, todas elas, Todas elas. Tem fios todas, condutores nas 5 maiores religiões do sim, mundo que elas são idênticas, Armin, idênticas, né? exatamente. E Então, tem e tem a tal da Golden Rule, né? Da regra de ouro que transcende religiões, ideologias, estudos, né? Que é trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa regra de ouro aí está em todas elas, ditas de formas diferentes, por ângulos diferentes, mas é você é, enxergar a vida pela perspectiva do outro e não pela perspectiva só sua, né? Então, assim, o problema hoje do mundo é o mundo em si mesmado. No livro, eu dei o nome disso de umbigolatria, que a gente vive um sim, mundo umbigólatra hoje, né? Porque as pessoas estão cada vez mais voltando para dentro de si, cada vez se preocupando só com ela e com seus desejos, e essa fórmula está dando muito errado, porque a gente nunca foi tão doente, tão rico em termos materiais e tão doente em termos existenciais. E uma das portas disso, segundo a espiritualidade, é você viver uma vida pequena, só em você, sem transcender e sem conexão com os outros, com o próximo, com a sociedade, de uma maneira geral. é a segunda vez que eu vou citar isso, acho que numa outra hora do café aconteceu. E parece, sem querer querendo, quando a gente fala dos temas, né, o famoso sem querer querendo, aparece a conexão. É um filme antigo que eu não sei, eram aqueles filmes da sessão da tarde que você fala, Aham, aham. é um filme, né, que não tem nada a ver, que é um filme bem água com açúcar, leve, mas que conta a história de um grupo de pessoas que vivem na cidade de Nova York, que só se comunicam através do computador. Aham. Só. Elas trabalham, né? Têm o seu trabalho, mas o seu dia a dia, a conexão com as outras pessoas só é feita através do computador. E surge um romance, né? Uma moça começa a gostar do rapaz, o rapaz começa a gostar da moça, né? E eles ficam trocando juras de amor através do computador. Então, como nós estamos fazendo aqui, chega um determinado momento que ela diz para ele: precisamos nos encontrar. E aí eles combinam de ir num café, né? Aham. No dia tal, toda aquela coisa combinadinha, arrumada, tal. E no fim das contas, naquele dia, ela botou a melhor roupa dela, ele botou todos, eles se arrumaram todos, e cada um em locais diferentes, a um quarteirão do café, pararam, pensaram e voltaram. Falaram, não vou mais. Ela fez a mesma coisa, também chegou até quase um Quase. quarteirão e voltou. E acaba o filme dizendo: será que a nossa vida será assim, sem contato, sem o outro? Né? E eu falei: puxa vida, aquilo me marcou bastante, tá? E eu falei: puxa, que coisa horrorosa, né? A gente não ter esse contato, de a gente pensar na expectativa, na visão do outro, de vamos contar, a internet, a vida tem feito com que a gente viva mais, mas ao viver mais, a gente está precisando se encontrar É, mais. total. Assim, ó, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Falando sobre o presencial e o remoto, né? Logo no início da pandemia, alguns meses depois, a Wired, aquela revista, publicou uma matéria com o tema. O título da matéria era Fome de Pele, Sim, porque a grande questão era por que pessoas, na iminência da morte, porque tinha um vírus que estava matando as pessoas fora de casa, algumas pessoas fugiam do cerco do lockdown e se encontravam em alguns lugares. A gente via isso acontecendo, o pessoal reclamava, não, porque ó,
A gente vai morrer, tá um vírus, mas o pessoal tá fazendo festa aqui, o outro tá reunindo para a família para fazer churrasco. E eles estavam falando sobre isso, né? Ou seja, que o ser humano ele é hipersocial. E tem, hoje já é comprovado, né, pela neurociência, o tal do poder do toque. O poder do toque. O que descarrega em termos de estímulos químicos, elétricos, hormonais, né? Por um abraço, por um Eu, beijo de quem você ama, com o abraço de um filho, né? Então, assim, a gente tinha dificuldades, as pessoas, e vamos ter, porque mesmo que tenha um monstro lá fora, mesmo que tenha um vírus, você não consegue, você vai escolher, cara, eu vou morrer aqui dentro. Não, eu vou dar uma de aventureiro e lá na matéria eles estavam falando que as pessoas estavam traficando abraços. Então eles se reuniam fugindo do lockdown em alguns lugares para ter abraço, cara, para ter contato. Então, assim, o mundo virtual chegou com força, nos ajuda de monte, mas o ser humano não vai escapar a da espiri- necessidade do toque. Você falou uma coisa para mim que agora eu faço uma conexão com o que aconteceu comigo. Em 2021, no auge da pandemia, eu tive infarto. Sério, Armando? Infarto Puxa, violento. A história todo mundo sabe. Eu não vou rapaz. entrar em detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu fui hospitalizado, eu fui para a UTI e não podia encontrar com ninguém. Olha só Eu que fiquei com a interessante. a minha família, não podia me visitar, eles não podiam me ver, porque poderia, dentro daquilo, poderia estar Sim, passando para vírus e dentro tudo mais. do hospital a pandemia, ou vice-versa. Eu, estando dentro do hospital, podia ser contaminado e passar para eles. Gente, no dia que eu recebi alta e que a minha esposa foi me buscar na porta ali, não dá para esquecer, na porta da Santa Casa, ali, aí em Curitiba. Gente, eu abracei, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos abraçando ela, e eu chorava. Ela falou, calma, tá tudo bem, você está bem. Eu falei, mas não é isso que eu queria ficar perto de É, você. é, E aí é eu o toque. senti uma mão atrás de mim, nas minhas costas, da moça atendente, e olhei para trás, estava todo mundo chorando, por causa da emoção desse processo. Né? Então, eu sei bem o que é, às vezes, você ficar. E eu não podia, meu filho não estava lá, não podia entrar, a minha esposa não podia entrar. Eu, às vezes, queria falar com as pessoas e eu estava já podendo caminhar, podendo fazer um monte de coisa. Eu ia para o corredor para dar uma caminhada, as enfermeiras mandavam voltar para o quarto, volta para o quarto, fica no quarto, você não pode sair porque é perigoso, porque tem riscos, né? Então, o contato humano é fundamental. Esse contato, A gente, quando transferido para a questão da espiritualidade, tem uma potência, né? Você absurda, potencializa esse absurda. contato, né? É. Deixa eu te contar uma história também. Maravilha, é isso que a gente gosta. A gente tem um podcast, né? Work for Soul. A gente fez a primeira temporada ano passado, eu e um parceiro, o Márcio, a gente fez 48 episódios. E num desses episódios a gente falou com a Érica Checan, que é a capelã, né, que cuida da parte espiritual do Hospital do Rocio. Nossa, E a irmã dela contou histórias pra gente. Esse episódio é fabuloso. Ela contando situações de como o contato, até verbal, carrega espiritualidade, carrega vibrações e energias que a gente não consegue explicar sem colocar a metafísica em jogo. Ela contou uma história de um paciente que estava internado com Covid, caso sério e grave, mesma situação tua, família não podia visitar, os aparelhos monitorando, os sinais ruins, e a mãe dele gravou um áudio no WhatsApp, mandando uma mensagem para ele. E a Érica, que é a capelã, foi lá e colocou ele inconsciente, sedado, tocou o áudio da mãe dele no ouvido dele. E ela viu, ela e os médicos, ou seja, a partir do simples fato dela falar, oi filho, os sinais mudaram. Foi uma mensagem no WhatsApp, com a voz da mãe dele. Então, assim, são coisas que
né? E é interessante que, quando a gente começa a comentar, como você está comentando, eu vou levar agora para o lado da organização. Metas, valores, resultados. E aí a gente começa a olhar que, se você fizer uma análise muito simplista, vamos dizer assim, tá? Aham, aham. Por que que você entra numa empresa, entra num lugar, se sente bem? Se você se sente bem, não é só o atendimento, é muito mais do que isso. Então, É vibração. assim, eu gosto de pesquisar a respeito disso. Então, eu já fui em lugares que o pessoal fala, nossa, aqui é um lugar O muito bom. clima tá pesado. Mas você percebe que não está legal. Tá? Eu tive a possibilidade de ver de longe, sem saber o que estava sendo discutido, duas pessoas discutindo dentro de uma organização. Elas estavam literalmente discutindo. Eu não sabia qual era a discussão, eu não conseguia ouvir, porque eu estava longe. Mas a partir do rosto, da forma, do corpo, a impressão que eu tinha é que a qualquer momento elas iam se atacar fisicamente. Aquilo mudou a minha visão daquela empresa. Total, total, né? Nossa, que coisa esquisita, né? Eu até É, comentei com a pessoa, né? Falei, não, isso não é nada. Eu falei, não, eu acho que ali é alguma coisa. é alguma coisa. E aí acho que a gente envereda até pelo outro lado das empresas, essas empresas que estão mais preocupadas com questões mais espirituais, vamos dizer assim, elas passam também pela ideia de que a empresa é um organismo vivo. Diferente daquela ideia que a gente tinha na Revolução Industrial, que a empresa é uma máquina, Sim. agora a gente está evoluindo, não. A empresa é um organismo vivo, porque ela é a somatória de vários organismos vivos trabalhando junto por um propósito. Então, tem algumas empresas que a gente já está discutindo essas coisas nesse nível, daí é muito legal, que é assim, qual que é o meu papel social como empresa? Eu existo sim, pá, a gente tem um papel social de criação de valor e lucro, mas o que mais eu entrego para a sociedade? E aí, quando a gente chega nessa discussão, daí é maravilhoso, daí é você... Então, propósito organizacional não é uma moda, não deve ser uma moda. E se alguém acha que é uma moda, deve trabalhar para que não seja. Porque a ideia é qual que é o give back, né? Qual é o retorno de uma empresa para a sociedade. Ela faz bem ou faz mal para a sociedade, para o entorno, para o todo, né? Então, essa discussão de espiritualidade no nível da organização também pode acontecer. E é maravilhoso quando acontece. Não, e é uma coisa que agora você chegou num ponto que, sabe, a gente já está, por incrível que pareça, daqui a pouco já vai fazer quase 45 minutos que a gente está. Passou rapidinho. Isso é bom, a gente fica com gostinho de quero mais. Não, exatamente. A gente sempre fala eu sempre falo para aquelas pessoas que eu convido, ó, se vai ter segundo tempo. Mas é interessante quando você fala a respeito de as pessoas estão começando a entender que muito mais, pelo menos era assim, vai trabalhar no lugar. Ah, mas eu não gosto daquilo que eu estou fazendo. Não importa, você vai ganhar dinheiro. E hoje a gente está começando a falar, peraí, primeiro, goste daquilo que você faz, aprenda a gostar, e imagine que tudo que você está fazendo tem um reflexo no outro. Total, total, Tem um reflexo no total. outro. É isso aí. Você nem sabe quem é o outro, mas você sabe que tem. Você tem uma parte dessas organizações, que bom que isso está acontecendo, estão percebendo que o movimento que ela faz vai influenciar outras pessoas, vai influenciar outras organizações. Então, eu brinco com o pessoal, e quando eu falo, que bom que um dia isso se tornasse moda. Né? Claro, tem que, é verdade, é verdade. Que bom que se Bom, tornar que moda. se Boa, tornar bom moda, ponto. as pessoas, você resgata pessoas de dentro das organizações que estão começando a falar, puxa vida, peraí, qual é o meu papel no universo? Como é É que isso está aí. acontecendo tudo? Como é que nós estamos agindo, né, perante as coisas? Algumas organizações estão tendo essa consciência, e que bom que estão consciência. É Mas, verdade, que bom. meu amigo, além do livro que a gente depois eu vou deixar bonitinho, você vai mandar para mim, nós vamos deixar ali para quem quiser adquirir o livro, você dá os dados de como faz para adquirir, tá?
eu quero que a gente, neste bate-papo, nesse encerramentozinho, nesse finalzinho, você dê algumas dicas para as organizações que estão interessadas em começar a trabalhar a espiritualização dentro delas. Tá? E dá Voltando lá, algumas então, dicas. assim, primeiro, assim, quebre o preconceito, né? Venha com o coração aberto, desejoso, para conhecer coisas que não são coisas novas. Eu acho que a maior parte delas é ocultas, né? Somos ignorantes em vários aspectos. Então, assim, conhecer sobre o tema é maravilhoso. A outra coisa é que a dica não sofra do jeito que você está sofrendo. Porque a maior parte das pessoas no mundo do trabalho, inclusive os empreendedores e alguns deles muito ricos, estão sofrendo e não deveriam sofrer. Por quê? Porque você tem na sua mão a possibilidade, eu até iria um pouco mais, a vocação, né, o chamado, para ter um papel social maior do que só ganhar dinheiro e só gerar lucro. Então, não sofra, não sofra. Tem mais coisa além do que só ganhar dinheiro nesse mundo e fazer lucro. E se vale uma dica, assim, esse livro aqui, ó, o início de tudo no mundo do trabalho. É o QS da Donna Zohar e do Ian Marshall. A Donna Zohar, ela que cunhou o termo coeficiente espiritual. E é um livro maravilhoso. É maravilhoso, assim, da gente ver como a evolução do mundo científico vem cada vez mais provando que o ser humano é uma máquina diferenciada, né? Tô usando o termo máquina aqui para ver se conecta mais com o mundo do trabalho. Mas não é uma obra do acaso. O ser humano não é uma obra do acaso. E uma vez não sendo obra do acaso, tem um objetivo e tem um propósito. E a gente tem que descobrir isso. E às vezes é mais simples do que a gente pensa. Então, Você falou uma coisa tem que buscar. interessante. Você falou uma coisa interessante. Muitas das soluções do mundo são coisas simples. Nós é que Simples. complicamos. Né? Você Perfeito. fala, não, É não isso aí. pode ser tão simples assim, tem que ter algum complicômetro aí. Não tem. As Não tem. soluções são simples. Embora algumas delas exigem que a gente perca um pouquinho os preconceitos, Sim, aquelas total, coisas total. que a gente pode jogar fora, que, como diz, né, não nos serve mais, não nos interessa. Eu acho que, não sei se a relação vai ser essa relação. É como se você abrir uma gaveta do seu guarda-roupa e tirar um monte de roupa que não serve mais, que você não usa mais, e no lugar colocar só aquelas que são as mais importantes. Né? É Então, isso aí. E descobrir um novo ferramental, porque as pessoas que estudam, e a própria Dana Zohar e outras pessoas que falam sobre inteligência espiritual, eles dizem que o seguinte, à medida que você evolui no teu coeficiente espiritual, é como se você abrisse uma gaveta cheia de novas ferramentas. Ferramentas que você não conhecia antes e que elas servem para resolver um monte de problema que você tem hoje. Então, assim, você tem problemas que você não consegue resolver com as ferramentas que você tem até então. Então, você precisa buscar outras. E a inteligência espiritual é uma caixa de ferramentas novas. legal. Puxa vida, olha, gente, vai ficar para uma segunda etapa um aprofundamento desse processo com a Deildo, eu tenho certeza. Por quê? Porque à medida em que as pessoas compartilhem esse processo, né, contem história para as outras pessoas, façam a reprodução desse bate-papo e, principalmente, comecem a entender um pouco mais sobre a inteligência espiritual. Muito legal esse nosso bate-papo. E aí eu termino com o nosso bate-papo falando o seguinte, que o nosso café sendo adoçado ou não, tem gente que gosta do café sem açúcar, né? Mas se ele tiver bom, o papo desce redondinho. Acompanhe a nossa hora do café, envie sugestões, compartilhe, faça perguntas e um agradecimento pessoal. Meu muito obrigado, Deus, pela sua visita aqui no nossa Hora do Café. Um grande Obrigado, professor Armando. Obrigado mesmo.
Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos conversar com Adeildo Nascimento sobre inteligência espiritual, espiritualidade nas organizações. É religiosidade, Adeildo? Não, não é não, professor Armando. E eu, se fosse você, ficava aqui com a gente para ouvir essa conversa que está muito legal, vai ser muito legal. Muito obrigado e espero vocês até lá. Sexta-feira, às 15 horas. Até mais.